Senhor presidente, senhores expositores, gostaria de, antes de tudo, agradecer a presença de todos os senhores aqui e historiar um pouco a luta do nosso partido, o Partido Verde, e da Frente Parlamentar Ambiental, no sentido de clarificar esse acidente que considero grave. Considero um acidente que merece ser investigado a fundo e exemplarmente, se for o caso, punido. No dia 11 desse mês, o Partido Verde leu uma nota e colocou nas mídias sociais, já perguntando e estranhando por que da pouca repercussão desse acidente nos nossos órgãos oficiais e também na divulgação da imprensa. Na terça-feira, nós mandamos ofícios para a Comissão de Meio Ambiente, pedindo que fosse feita essa audiência pública que hoje se realiza. Na quinta-feira passada, eu, como coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, acompanhado do deputado Dr. Aloísio, fomos na ANP, no Rio de Janeiro, fomos recebidos pelo presidente da ANP e mais outros 2 diretores, dentre eles a doutora Magda. Foi quando nós tivemos a primeira oportunidade de constatar a contradição que havia entre aquilo que a imprensa noticiava como dados da Chevron e aquilo que a ANP sabia. Quero dizer, e aqui me refiro ao presidente da Chevron, que nós, evidentemente, não temos absolutamente nada contra a pessoa do presidente. Nossos questionamentos, evidentemente, são dirigidos à empresa que ele representa aqui nessa ocasião. Nesse sentido, não acredito que as desculpas do presidente sejam suficientes para sanar a indignação de todos nós que acompanhamos o desenrolar dessa novela que foi esse vazamento da Chevron. Deixou a nu, primeiro, a Agência Nacional do Petróleo, que, com todo o respeito, me parece mais uma agência que defende os interesses das petroleiras do que uma agência que defende os interesses da nação. Os dados colhidos e apresentados pela ANP, na ocasião da nossa visita, foram dados fornecidos pela empresa causadora do acidente. Como já foi dito aqui anteriormente, não me recordo por quem, pela Marinha, com toda a razão. É inconcebível que aqueles que estão sendo investigados sejam aqueles que forneçam o material que será objeto dessa investigação. Por outro lado, a rapidez e eficiência anunciada pela Chevron, ela foi anunciada, mas não condiz com a realidade daquilo que ocorreu nesses últimos 15 dias. Não acredito, e não é possível de crédito, que esse acidente não tenha produzido nenhum dano ambiental. Ora, a gente sabe que em águas profundas a fauna não é muito numerosa. A gente sabe que a flora também é muito específica. Mas é evidente que ali é rota migratória, é evidente que existem inúmeros animais, seres que habitam e que passam e que usam daquele espaço, que foram evidentemente afetados, o resultado nós não temos uma imediata resposta nesse momento, mas não é crível que não haja tido dano ambiental. Então, a primeira coisa que eu faço até a respeito como uma sugestão, e acho que o presidente
da Chevron poderia, em nome da Chevron, nos anunciar isso, vou fazer um pequeno parágrafo, presidente, porque acho que é importante assim. Quando eu fui ministro do Meio Ambiente, houve um acidente grave da Petrobras, um vazamento de óleo no litoral fluminense também, ali na Baía da Guanabara. Nós, em 2000, fomos imediatamente ao local, não é a mesma coisa, não tem comparação, imediatamente ao local, demos uma multa de 50 milhões, a maior multa ambiental da época, ainda mais na Petrobras, que era uma espécie de santuário brasileiro que ninguém poderia falar contra, porque acreditava-se que estava se falando contra o Brasil, o que não era verdade. Pois bem, a pressão popular foi tão grande que a Petrobras não recorreu da multa e pagou imediatamente a multa. Talvez, ao invés de palavras, o presidente pudesse demonstrar, através de gesto, que a Chevron está realmente sentida com aquilo que ocorreu e anunciar, desde já, que irá pagar, porque, quanto a isso, não há dúvida, a multa aplicada pela Petrobras, que é pequena, que nós precisamos rever, mas é a multa possível dentro da nossa legislação atual, essa multa diz respeito ao derramamento de óleo, que já ocorreu, então não há questionamentos possíveis, não se pode negar aquilo que existiu. Então, acho que seria um gesto importante. Por outro lado, presidente, a gente tem que, sim, saber que nós estamos discutindo a exploração no pré-sal, que é uma coisa única no mundo. Ora, se uma perfuração de um poço, uma prospecção a 1.200 metros de profundidade, pode gerar esses desencontros de informação, esses desencontros de ação, podem gerar situações como essa, em que um site americano especializado em análise de manchas foi quem nos disse a real situação do que estava ocorrendo lá. Não foi a ANP, não foi a Chevron, não foi nenhum órgão ambiental. Estavam minimizando o episódio. Então, nós temos que usar isso como exemplo. Eu, pessoalmente, sou contra combustíveis fósseis. Eu, pessoalmente, acho que isso é uma coisa antiga. A nova economia de baixo consumo de carbono vai colocar isso no lixo da história. No lixo da história. Hoje nós temos energia eólica, nós temos energia solar. O Brasil tem a maior insolação, uma das maiores insolações do mundo. Só para dar um exemplo, a Espanha, que é o país que tem a maior insolação da Europa toda, ela tem 8% a menos de insolação do que o estado que tem a menor do Brasil, que é Santa Catarina. Para que gastar fortunas? Para que se arriscar isso tudo numa coisa que ninguém sabe se daqui a 20 anos, quando começar a dar resultado, se isso vai servir para alguma coisa? Hoje a geração de energia está sendo de microgerações, a Alemanha está dando um exemplo claro disso, mas eu não quero entrar nesse aspecto, isso é um outro aspecto da nossa discussão. Eu só quero dizer que nós devemos ser rigorosos, porque se um acidente como esse, a 1.200 metros, causa esse desconforto todo, imagina um a 6 a 7 mil metros, mais distante, mais difícil. Então é preciso que se reveja os planos de emergência, é preciso que se reveja os planos de contingência, é preciso que se dê recursos para que os nossos órgãos oficiais possam ter novas tecnologias, não precisa se usar de empresas, mesmo que seja uma empresa estatal como a Petrobras, não é possível que se use desse tipo de coisa. Estamos discutindo pré-sal, por que não fazermos um fundo para acidentes, ao invés de ficar discutindo simplesmente royalties para cá e royalties para lá? Está na hora de nós avançarmos, alargarmos a nossa visão. Por isso é que eu gostaria que o presidente da Chevron e a ANP, pela qual eu tenho o maior respeito, fui muito bem tratado, tenho admiração pelos técnicos, mas fica evidente da vinculação, da capturação pela Petrobras, pelas grandes empresas aí da Agência Nacional de Petróleo. Uma coisa que nós precisamos
na legislação verificar para evitar que socorra durante o pré-sal. Obrigado, presidente.